Então, no método de Runge-Kutta de ordem 4, o x1 ele não muda, permanece como no Euler modificado, né? Então x1 é igual a x0 mais h. E por ser de ordem 4, então nós teremos 4k, k1, k2, k3, k4. E então o nosso y. Nosso y1, no caso, seria o y0, mais 1/6 de k1, mais 2 vezes k2, mais 2 vezes k3, mais o k4. E os k's, então, o k1 é a função xy vezes h, né? O f de x ali é a função qualquer que ela seja. Aqui para nós, então, nós vamos estar usando a função com ela já derivada, né? Menos 1/4 xy ao quadrado. Os pontos já foram dados, pontos de 0 a 4, 0 para x e 4 para y. E o nosso passo de 0,5. Lembrando que o passo não muda, ele vai ser constante. Bem importante ressaltar, né? Que acontece no K2, K3 e no K4, é que o x ele tem uma representação um pouco diferente. Por exemplo, no K2, x0 mais h sobre 2, o passo sobre 2, é o x que a gente costuma usar. Isso tudo a gente vai substituir na nossa função. E a mesma coisa vai acontecer para o y. y0 mais k1 sobre 2, a gente vai substituir no y e depois elevar ao quadrado. Então, esse somatório todo é que vai ser elevado ao quadrado. Então, aqui assim a nossa função, e a gente começa calculando o nosso K1. Conforme a função, né? F de x, y, vezes o passo. Então, a função menos 1/4, o x0 é o nosso, o nosso ponto 0 para x, e o y0 é o nosso ponto 4 para y, elevado ao quadrado. Fazendo essa multiplicação e depois multiplicando pelo passo, né? Nesse caso é meio, encontramos 0. Para o K2, então, menos 1/4 vezes, ali abre parênteses, por quê? Porque o somatório do meu x0 mais o meu h sobre 2 vai representar o x. Então, esse somatório é o x. Para y, então, 4 mais, nem precisaria colocar, porque 0 sobre qualquer coisa é 0, né? Então, 4 mais o 0 que veio do K1 sobre 2, esse resultado ao quadrado. E depois isso tudo multiplicado por meio. Encontramos, então, o valor de menos meio para o K2. O K3, então, menos 1/4 vezes 0 mais 0,5 sobre 2. Esse daqui não mudou nem do K2 para o K3, né? E observem agora no y, 4, que é o meu y0, mais menos meio sobre 2. O menos meio ele veio do K2. E veja que esse somatório com o 4 e o meio sobre 2, esse resultado vai ser elevado ao quadrado. Pode observar pelos parênteses, a gente consegue observar isso. Fazendo essa multiplicação toda, e depois multiplicando com o passo, encontramos o valor de menos 0,439 para o nosso K3. O K4, então, ele já é um pouco mais simples. A nossa função, menos 1/4 vezes x0, que é 0, mais o passo, portanto meio, vezes 4, mais... Nesse caso é negativo, porque o nosso K3 ele tem valor negativo, né? Então, 4 menos 0,493, fazendo esse somatório, né? Diminuindo 4, esse valor pequeno do 4, e elevando isso ao quadrado. Depois, multiplicando pelo 0,5, que é o valor do passo, e a gente sabe que o passo não muda. Então, isso é igual a menos 0,7925. Então, menos 1/4 vezes 0,5 vezes 4 menos 0,439. Soma esse pedacinho para depois elevar ao quadrado. Depois disso tudo resolvido, multiplicamos pelo passo. O x0, então, que é o mais fácil de calcular, é simplesmente o x0 mais o passo. Então, 0,5 mais 0 igual a 0,5. E então, finalmente, vamos encontrar nosso y1. O y1 ele é igual ao 4, porque é o nosso y0, mais 1/6. 0, por causa que o nosso K1 deu 0. Mais 2 vezes K2, que é menos meio, mais 2 vezes K3, que é menos 0,439,
mais o K4. K4 o valor de menos 0,7925. Fazendo esse somatório, então, chegamos ao valor final de y1 igual a 3,554. Assim, desse modo, o nosso novo ponto seria 0,5 e 3,554. A partir desse momento, o meu x0 passa a ser a 0,5. O meu y0 passa a ser 3,554. Então, continuando, fazendo mais uma iteração para exemplificar com esses valores, né? A gente já observa a mudança que acontece. No primeira interação, o nosso K1 tinha o valor de 0, porque o x era 0, né? Toda multiplicação vezes 0, 0. Mas nesse caso aqui, assim, o nosso x0 tem valor de 0,5. Então, menos 1 quarto vezes o novo x0, 0,5, vezes 3,554. Esse valor é o nosso novo y0. E o quadrado, ele é vindo da nossa função. Poderia ser o cubo ou numa quarta, de repente poderia ser o x que tivesse elevado ao quadrado, mas a nossa função é menos 1 quarto xy ao quadrado. Fecha parênteses, e isso tudo é multiplicado pelo passo, 0,5. Portanto, esse resultado dá menos 0,789. No nosso K2, então, menos 1 quarto vezes x0 mais o passo sobre 2. 0,5 do x0 mais 0,5 do passo dividido por 2. Aqui temos o valor de x. Depois, o valor de y. y0, 3,554 menos 0,789 sobre 2. O nosso K1 dividido por 2. Então, fazendo o y0 mais o K1 sobre 2, obtemos o valor de y, que é elevado ao quadrado. Esse somatório todo ali da nossa função, vezes 0,5 do nosso passo, então, igual a 0,935. Repetimos o processo para K3, só que em vez de usarmos o K1, usaremos o K2. No mais, todos os valores permanecem iguais, mas o K2 ali, menos 0,935, né, dividido pelo 2. Fazendo essa conta toda muito semelhante ao K2, obtemos o valor de 0,893. O K4, então, que daí volta a ter uma maneira um pouco diferente de calcular, é menos 1 quarto, que é a nossa função, x0 mais h. Pode ver que agora não tem mais a divisão, é só x0 mais h. Vezes o nosso y0, 3,554, né, o nosso novo y0, mais, só que nesse caso, o nosso valor de K3 ele é negativo. Então, por isso que ficou menos 0,893. Fazendo essa somatória ali do y0 novo e y0 com o novo K3, resultado eleva ao quadrado. Multiplicando a função e depois multiplicando por meio do nosso passo, 0,885. Assim, podemos obter nosso novo y1. O novo y1, ele vem do y0, né? O novo y0, sempre importante ressaltar, 3,554, tá lá os pontos que a gente achou, né? 0,5 para x e 3,554, mais 1/6 de K1 mais 2 vezes o K2 mais 2 vezes o K3 mais o K4, não esquecendo de levar os sinais que a gente encontrou, né? Negativo ou positivo, tem que levar o sinal junto para a conta dar correto. Fazendo toda essa multiplicação, chegamos a um valor y1 de 2,665. O nosso x, logo, é o nosso x0 mais o passo, portanto, 0,5 mais 0,5 igual a 1. Finalmente, obtemos os nossos novos pontos. 1 para x e 2,665 para y. Se a conta fosse continuar, então nosso novo x0 seria 1.
nosso novo y0 seria 2,665 e todo o processo se repetiria com os valores novos.